Conceitualmente, o trabalho dele permeia, né, entre o cinético e o óptico, né? Ele consegue misturar um pouco dos dois. Do óptico e do cinético. Dentro do trabalho dele, né? Estou tendo o prazer de estar com Gianni, filho do Yutaka Toyota, que para nós, da Galeria Miami Israel, é uma honra e um prazer ter ele conosco. E dizendo também que as obras de Toyota estarão presentes conosco na SP Art Rotas, agora em agosto. O ateliê, né, do Toyota já tem, bom, a carreira dele tem mais de 60 anos, né? E eu tenho trabalhado no ateliê já há muitos anos, né? Fazendo os projetos dele, desenvolvendo junto uma série de obras, principalmente as monumentais. Mas nós trabalhamos com dois ateliês, né? Um de marcenaria e outro de serralheria, né? Então, a estrutura é um pouco diferente da maioria dos ateliês de artistas plásticos, né? Porque a gente tem uma estrutura mais robusta, digamos, para poder desenvolver as obras do Toyota, né? Como todos conhecem, assim, as obras elas têm um trabalho bem delicado, né? Preciso. Conceitualmente, o trabalho dele permeia, né, entre o cinético e o óptico, né? Ele consegue misturar um pouco dos dois. Do óptico e do cinético. Dentro do trabalho dele, né? Eu acho que é algo que, assim, foi se desenvolvendo com o tempo, né? Porque inicialmente ele fazia pintura, né? Ok, quem que é Toyota? Yutaka Toyota, quem que é? Como é que ele começou? E por que realmente ele está agora na escultura, se é que você falou que ele iniciou na pintura? Na realidade, assim, ele pinta desde os 10 anos de idade. Pintura a óleo, começou na escola, sempre foi digamos, um aluno, né, muito além, né, Do seu tempo, então. não do tempo, mas assim, como qualidade técnica, inclusive, né? Por exemplo, aos 16 anos, ele já ganhou o primeiro prêmio de artistas jovens da região dele. Opa. Né? Então, Isso você está falando no Japão? Isso no Japão. No Japão, onde? Na província de Yamagata. Né? Então ele, assim, já desde pequeno já despontava. Aí depois, quando ele foi para Tóquio, ele foi fazer a universidade, né, de artes de Tóquio, que é assim, uma universidade muito renomada no Japão. E após a formatura, ele começou a trabalhar num órgão governamental que era um instituto de pesquisas de materiais, né? Então eles faziam várias pesquisas com, por exemplo, poliéster que estava iniciando, uma série de tintas diferentes, né, para automotivo, porque após a guerra o Japão, as empresas japonesas, elas não tinham laboratório. Né? Toyota de 1931. 31. Depois da guerra. Ele se formou logo depois da guerra, né, em 54. Né, e quando ele se transferiu para Tóquio, né, ele se formando, ele foi para esse instituto em Shizuoka, né, que é mais ou menos na região ali próximo a Tóquio. E com isso ele aprendeu os materiais, né? E por conta desse instituto, ele acabou vindo para o Brasil para ver uma planta de uma fábrica aqui. Uma planta? Eles vieram fazer, na verdade, uma fábrica de máquinas de costura. Né? Só que o projeto não foi muito para frente, ele foi obrigado a voltar do Japão, mas ele ficou encantado com o país e largou tudo e voltou por conta própria no ano seguinte. Sozinho? Sozinho.
né? Aí ele realmente migrou para o Brasil e começou a fazer. Primeiro ele montou uma marcenaria, fazia algumas coisas orientais, né? Para a comunidade japonesa. Só que como ele já tinha essa coisa da arte, né, na cabeça, ele largou tudo, né? E logo depois de casar com a minha mãe, eles foram para a Argentina. Eles foram atrás do Lúcio Fontana, né, por conta do Manifesto Blanco. Ele foi atrás porque tinha todo um conceito sobre espacialidade, ele queria entender o que era aquela coisa do conceito, né, do Lúcio Fontana. Só que quando ele chega lá, obviamente o Lúcio já não estava mais lá, ele estava na Itália, em Brera. Então ele, naquela época, não tinha dinheiro, né? 28 anos, 29, assim. Aí ele trabalhou um pouco, ganhou um dinheirinho, voltou para o Brasil e aí continuou fazendo pintura. Da Argentina para o Brasil. Isso. Continuou fazendo pintura, né? Que ele fazia, inclusive, trabalhos muito parecidos com todos os nipo-brasileiros, né? Que era muito abstrato, gestual. Ele trabalhava com círculos na época, mas ele já tinha essa concepção do espaço. Então ele chamava obras de ovo cósmico, tinha umas coisas do Zen budismo, ele trabalhava muito com isso. E em 64 ele ganha um prêmio no Rio de Janeiro, que é o Salão Maestro de Artistas Jovens, e com esse prêmio ele consegue ir para a Europa. Aí ele vai para a Europa, primeiro chega em Portugal, aí viaja, vai para a Itália. Inclusive quem ajudou muito ele na Itália foi o Bardi, né? Que ele tinha uma residência de jovens artistas, ele estava começando a tentar desenvolver isso. Aí o Toyota chegou lá, ele acolheu ele, ficou uma temporada em Florença, só que ele queria mesmo ir para Milão, onde estava a vanguarda italiana. Aí ele largou lá as coisas, foi para Milão. Isso em que época, só pra gente... Em 64, 65. Aí ele foi para Milão e lá ele conheceu toda a vanguarda italiana, né? Tava lá o Castellani, Manzoni, né? Bruno Munari. Então tinha toda uma efervescência ali de artistas e ele acabou assim, se inserindo naquele universo e a arte dele mudou completamente. O que era gestual começou a ficar linhas, ficou muito mais geométrico, cores, né? Ele começou a trabalhar com todas as cores fosforescentes, que era uma coisa da época mesmo, né? Então, se você vê todos os trabalhos dele até hoje, né, utilizam esse tipo de cores, né? E o metal, né? Primeiro ele começou a trabalhar com alumínio, porque não tinha dinheiro para comprar aço, né? Quando você está começando a carreira, você trabalha com material que consegue ali, né? E aí ele começou primeiro com alumínio, trabalhou muito com poliéster também, porque ele tinha técnica do poliéster, acrílico, e aí a coisa foi caminhando, começou a fazer objetos, né? E em 69 ele foi convidado para a Bienal de São Paulo, para a 10ª Bienal. Aí, como ele foi convidado para fazer um salão muito grande, ele falou: eu vou deixar o ateliê aqui na Itália e eu vou passar uma temporada no Brasil para produzir obras ambientais, obras monumentais, assim que as pessoas imersivas, né, que as pessoas entrassem dentro dos ambientes, né? Aí ele voltou para o Brasil, montou um ateliê em São Paulo, fez as obras, né, para o salão, para a sala especial dele, e com isso ele ganhou 2 grandes prêmios, né? O Aquisição Itamaraty e Banco de Boston. Com isso, ele foi chamado assim, para todos os festivais internacionais. E aí ele não conseguiu mais voltar para a Itália. Aí ele foi para o México, para a Colômbia, inclusive voltou para a Europa, foi para Antuérpia, não sei o quê, mas sempre como brasileiro, e aí voltava. E nessa época ele acabou se naturalizando brasileiro, porque ele era japonês ainda. Então, com isso, a vida dele praticamente ficou aqui no Brasil, até idos de 78, mais ou menos, que ele foi convidado a fazer um monumento no Japão. Aonde? No Japão? No Japão, né? Então, o pessoal do Japão chamou ele foi para o Japão, ele tinha feito uma exposição antes,
né? E o pessoal falou, não, vamos chamar o Toyota. Ele foi para lá fazer um monumento, e a partir desse monumento, né, ele começou a criar vários monumentos pelo Brasil e pelo Japão, né? Obras monumentais. Obras monumentais, obras, né, no Brasil ele fez a Praça da Sé em 78, fez o Maksud Plaza, né, que é uma obra de quase 50 metros de altura, né, em 79, aí foi embora. No Japão fez vários monumentos, assim, de 5, 6, 7 metros, né, e por aí vai, né, ele tem mais ou menos umas 100 obras públicas no mundo, né. 100 obras públicas no mundo. Obras de grande porte. Por isso, assim, quando a gente resolveu incrementar o ateliê em São Paulo, né, a ideia era fazer obras monumentais. Então, todo ano a gente faz 1 ou 2 obras de grande porte, né, seja para particular ou seja para alguma prefeitura, né, alguma cidade ou estado. Em Brasília a gente fez também outro dia para a Embaixada do Japão, e a gente vai criando, né, obras, né, porque eu acho que o escultor ele necessita, né, de um espaço grande, né? Eu acho que né, as obras de galeria, as obras residenciais é muito bacana, mas eu acho que o desejo do artista, né, é fazer algo para todo mundo poder, né, apreciar e ver. Então, mas acho que é mais ou menos isso. Mas o Toyota tem, né? E aí tem toda a parte conceitual do trabalho dele, né? Que obviamente vem lá de trás, né? Com aquela história do Lúcio Fontana, do Manifesto Blanco, da teoria espacial, né? Que existe, né, uma outra coisa, né? Além da tela, do bidimensional, né? E ele, através de vários estudos, assim, ele começou, inclusive quando voltou para o Brasil, ele conversava muito com Mário Schember, que era físico, crítico de arte, e com todas essas teorias, né, relatividade, teoria quântica, isso, aquilo, ele começou realmente a imaginar outras coisas. Então, a obra dele, as cores ficam atrás, né, então você não consegue ver de onde vem a cor, né? Porque para ele, quando ele fala de espaço invisível, né, ele está falando que tem muito mais coisa no mundo que a gente não enxerga. Então, ele está criando um universo que está além, né, do que se vê. Então a escultura dele não é tridimensional, ele já passou dessa outra dimensão. Você está vendo uma coisa que não vê, né? Você está sentindo uma coisa que, né, quando você se movimenta, né, você cria um outro universo ali, as cores se multiplicam, você entra dentro da tela, que seria, né, o aço inox, então o espelho, então você entra dentro de um outro universo, né? Então essa é uma das ideias dele. Tanto é que, por exemplo, ele põe muitas vezes obra espaço negativo. O negativo no Japão que eles chamam de ma, né? Justamente, por exemplo, quando você tem a música, é o silêncio. Então, o silêncio é importante também, né? O que você não enxerga também é importante. Não é só o que você está enxergando. Então, ele vai criando vários universos dentro do mesmo, né, da mesma obra, e o objetivo dele não é só ver a peça tridimensional, mas você entrar dentro da peça. Se inserir com a obra. Isso. Você falou que isto foi final da década de 70, e até hoje ele está com a mesma leitura? Então, ele obviamente, assim, ele sempre vai trazendo, ele vai e vem com várias formas, várias ideias, né? Nós fizemos há alguns anos aí uma retrospectiva, né, com a Denise Matar, que chama O Ritmo do Espaço, e ela justamente, em vez de ela criar um trabalho cronológico, ela justamente pegou núcleos de obras que tinham mais ou menos o mesmo sentido, né? Por exemplo, ele usa na circunferência espaço-harmonia, né? Que a harmonia, né? O círculo tem esse sentido para o japonês, né? Então, ele vem e vai desde da década de 60, né? E 5, 67 no final, até hoje ele trabalha com esses elementos. Não,
aquela coisa do espaço negativo, ele também trabalha, espaço vibração. Ele vai repetindo muito os títulos, né? Mas ele tem sempre modificando, sempre recriando, sempre trazendo alguma novidade, alguma técnica diferente também. E ele vai trazendo isso daí, vai buscando, né? Com a mesma concepção, né? Alguma novidade na forma, né? E obviamente assim, para ele, ele tem duas coisas, né? Ele faz obras pequenas, que são os múltiplos, e faz obras gigantescas, né? Que são monumentais. Mas as obras pequenas, ele tem assim uma curiosidade muito grande, porque assim, quando ele esteve na Itália, ele fez parte do Manifesto dos Múltiplos com o Bruno Munari. O Bruno Munari, ele é o pai dos múltiplos, porque a ideia, né, do múltiplo é você poder oferecer arte para o maior número de pessoas. Sem dúvida. Né? Então era uma forma, né, de você poder democratizar um pouco a arte. Né? Então quando o Toyota veio para o Brasil, ele veio justamente com, inclusive ele trouxe o manifesto, se perdeu não sei aonde, mas ele trouxe o manifesto escrito, né, que ele participou da reunião dos múltiplos, né, na Itália, e eu acho que ele fez disso assim, uma coisa, assim, uma forma de fazer com que a arte dele realmente fosse muito horizontal, né? Pudesse ser multiplicada. Exatamente. Então, posso fazer uma pergunta? Qual foi o último projeto, aliás, é que eu sei, eu estou perguntando, te forçando um pouco, o último projeto de obras maiores ou grandes externas? Você sabe, eu sei também. Olha, nós fizemos um trabalho em Ibiporã, que foi justamente assim, o Toyota em 95 ele foi convidado no Japão para fazer o monumento do Tratado da Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão, né, que esse tratado ele aconteceu, acho que 3 anos antes da primeira imigração japonesa, né? E ele fez antes do centenário da imigração, ele foi chamado para fazer esse monumento, que chama Espaço Arco-Íris. Né? Então, esse Espaço Arco-Íris, o que significa? Ele tem uma forma de um casco de navio, com inox, tem um dourado, tem 10 ondas, né, mostrando os 10 anos, né, que são 100 anos, a cada 10 anos são 100 anos, né, da caminhada né, da imigração japonesa. Né. Então, de um lado, né, foi feito lá em Yokohama, no Japão. Só que aqui no Brasil, a gente demorou muitos anos para conseguir concluir isso daí, né, e graças assim, a um trabalho bacana que nós realizamos, conseguimos finalizar essa obra aqui no Brasil, né, lá perto de Londrina, em Ibiporã, né, que é justamente a outra parte do arco-íris. Então é uma obra que liga os dois países, né? Ele tem uma ponta no Japão, a outra ponta no Brasil, então é como se fosse uma gigantesca obra ligando os dois países, né? E aquilo lá tem o espaço arco-íris e ele é dourado como se fosse a ponta do arco-íris, né, que o pessoal fala que tem o pote de ouro, né, no final de cada arco-íris, que são os dois países, né, que são os dois países que acolheram ele nasceu lá e conseguiu fazer uma carreira toda aqui no Brasil, então ele é muito grato por tudo isso. E o Brasil também é muito grato. Aproveitando a presença da família Toyota aqui conosco, eles estão convidando todo mundo para estar conosco na SP Arte Rodas, que será no dia 26 de agosto até o dia 30. É uma exposição onde nós vamos apresentar vários artistas nipônicos presentes na arte brasileira.